Boa noite. Na qualidade de presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação dessa Casa de Leis, na presença de 7 vereadores, declaro sob a proteção de Deus aberta a presente audiência pública. Desde já, saúdo a presença de todos os presentes, o vice-prefeito Sandro Delbem e o ex-vereador Ademir Simão. A audiência está sendo realizada com a finalidade de debater a respeito do projeto de lei 1 de 2017, de autoria do vereador Miguel Elias Chaguri, que dispõe sobre a proibição do manuseio, a queima e a soltura de fogos de artifício com estampido no âmbito do município de Conchas e da outras providências. O objetivo dessa audiência é possibilitar a participação pública nas questões acerca do referido projeto, lembrando da hipótese de haver defensores e opositores relativamente à matéria objeto do exame. Portanto, devemos cumprir restritamente o regimento interno desta Casa de Leis, no que dispõe o parágrafo 3º do artigo 282 das audiências públicas, procedendo à audiência nas diversas correntes de opinião e respeitando a ordem dos trabalhos. Lembrando que o debate será no intuito de acolher a opinião dos presentes nas diversas questões que envolvem esse projeto, e ao término desta audiência, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação desta Casa fará o relatório final que será apresentado aos demais vereadores para análise da propositura, trazendo cada um a sua decisão ao plenário para votação na próxima sessão ordinária. Convido agora para o uso da palavra o autor do projeto, o vereador Miguel Elias Chaguri. Senhora Presidente, senhores vereadores e público presente, boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de falar a respeito desse projeto, que no final do ano passado eu recebi essa ideia e eu comecei a pesquisar na rede social, na internet, como que estava fluindo esse tipo de projeto. E eu vi que várias cidades estavam aprovando o projeto. Então, antes de eu colocar efetivamente o projeto nessa Casa de Leis, eu fiz uma enquete na rede social. E mais de 500 pessoas aprovaram o projeto e apenas 4 se manifestaram contra. Então, diante daquilo, eu vi que poderia colocar o projeto em andamento. Só que o projeto ele era inconstitucional. Que ele estava sendo aprovado nas outras cidades, mesmo sendo inconstitucional. E eu não quis apresentar ele com essa inconstitucionalidade na Casa de Leis, que seria mais um entrave aqui para a gente aqui discutir um projeto inconstitucional. Então nós retiramos a inconstitucionalidade do projeto, que seria proibir a venda dos rojões. Que nós não temos autonomia para deliberar sobre isso. Só o governo federal. Então eu corrigi essa inconstitucionalidade e protocolei o projeto. Inicialmente estava tranquilo, mas depois os munícipes vieram procurar os vereadores, se manifestando contra o projeto, mas nunca assim abertamente, sempre não se manifestavam abertamente, como é assim até hoje. A gente vê na rede social, o povo que é a favor se manifesta. E o povo que é contra prefere ficar calado. Então, como é um projeto polêmico, eu fiz a proposta de se fazer uma audiência pública para discutir o projeto antes de colocar em votação. E estamos aqui hoje para discutir sobre isso. E desde já eu vou deixar claro que eu deixei todos os vereadores com total liberdade para votar como quiserem nesse projeto. Porque eu sei que ele é polêmico. Todas as cidades que eu pesquisei, que entrou esse projeto, ele foi aprovado. Não achei nenhuma cidade que reprovou o projeto, até o momento. Então eu vou ler aqui só a justificativa que está no projeto de lei, que eu apresentei. O presente projeto de lei visa proibir o uso de fogos de artifício, rojão, bombas ou assemelhados no município de Conchas. Atualmente banalizou-se o uso de fogos de artifícios, rojão, bombas, sendo esse fato enormemente perturbador para inúmeras pessoas. Sem contar que as pessoas soltam rojões por qualquer motivo fútil.
Existe também o aspecto de segurança, pois o uso incorreto pode gerar mutilações nas pessoas e, em caso grave, pode causar até a morte. Outro fato que constrange e entristece a maioria das pessoas que gostam e respeitam os animais, sabem do estresse que causam a eles os rojões e bombas, especialmente no final do ano. Os animais sofrem muito, pois um simples rojão pode acarretar a fuga do animal, graves ferimentos, traumas, mutilações, convulsões, morte e alteração do ciclo reprodutor dos animais da fauna silvestre. Ademais, os nossos passarinhos sofrem e acabam morrendo com o barulho ensurdecedor dos rojões. Estamos numa era que, graças a Deus, a maioria dos seres humanos passaram a ter o respeito devido aos animais. E aqui em nossa cidade é grande o número de munícipes pedindo que essa lei seja aprovada. Tenho a certeza que estamos caminhando para uma cidade melhor que respeita os seus animais, pois aqueles que têm respeito por eles são, sem sombra de dúvida, seres humanos melhores. Como dizia Benjamin Franklin, o menino que sofre e se indigna diante de maus tratos infligidos aos animais será bom e generoso com os homens. Ainda como grande figura da história, não poderia deixar de citar a famosa frase, repetida inúmeras vezes por Mahatma Gandhi: a grandeza de uma nação pode ser julgada pelo modo que seus animais são tratados. Os grandes pensadores da história, os grandes homens da história antiga e contemporânea, sempre se preocuparam com os maus tratos dos animais e tenho certeza que essa Casa de Leis irá aprovar esta propositura, para que pelo menos os animais de conchas não sofram mais em virtude desse uso indiscriminado de fogos de artifícios com estampido. Então essa foi a justificativa que eu coloquei no projeto de lei. A gente fala muito dos animais, mas não é só os animais, a gente pensa nos idosos, nos doentes, que passam por esse... que a gente começa a analisar as coisas. Vamos dizer, tem alguém lá no leito de morte, lá no hospital, de repente tem um rojão. Não fica bem, né? Não pega bem. Nós temos leis que proíbem buzinar na frente do hospital. Como é que a lei não vai proibir um rojão? É uma coisa que cai em contradição. Se não pode buzinar na frente do hospital, imagina um rojão caindo no hospital. E cai com frequência, com certeza, né? Então, outra coisa que eu gostaria de falar, que a gente vai votar esse projeto semana que vem. Digamos que a gente não aprove o projeto, que pode acontecer. Mas ele foi apresentado pela Maria Lúcia Amari, agora em março, na Assembleia Legislativa. O mesmo projeto sem a inconstitucionalidade. Se aprovar lá, é no estado inteiro. Aí não tem cidade aqui, cidade A, B, C, aí é todo mundo. Tá certo que o trâmite lá é mais demorado, mas se acontecer, aí vai ficar uma coisa estranha, só Conchas não aprovou, né? Mas cabe a cada um julgar, pensar, que a gente sabe que existe a parte de tradição de soltar rojões. Eu particularmente sempre fui contra, mesmo isso há muitos anos, né? Mesmo quando eu era católico, eu nunca gostei de rojão. E se a gente pensar em tradições, no mundo cristão de antigamente se sacrificava animais, sacrificava crianças. As tradições têm que mudar. Tem que acompanhar o mundo, né? Eu penso assim. Então, seria isso que eu teria para falar sobre o projeto. E mais uma vez estou dizendo, os vereadores estão liberados para votar como quiserem. Não vai ter problema nenhum. Eu fiz a minha parte de apresentar o projeto. Estava se pensando em colocar emendas ao projeto. Só que hoje eu estive conversando com o jurídico e não tem como colocar emenda. Porque o projeto tem que ser votado na segunda-feira. É o prazo final dele. Que ele só pode tramitar na Câmara por 90 dias. Então, se fosse colocar emenda, teria que votar a emenda na segunda e votar o projeto só na outra sessão. Daí já o projeto perderia valor.
Então a gente ou aprova ou reprova o projeto. Infelizmente vai ter que ser assim, né? Mas vamos ouvir a população aí, ver o que pensam disso aí. Seria isso, senhora presidente, público presente. As perguntas que forem dirigidas ao vereador e autor do projeto Miguel Elias Chaguri e também as opiniões acerca do projeto podem ser feitas agora. Eu gostaria que vocês levantassem a mão e eu vou pedir para o Zezé, faça o favor de levar o microfone até eles. Só uma dúvida, presidente. Agora é momento de perguntas para mim, não momento de manifestação, é isso? Porque se não quiserem fazer perguntas também, não precisa, viu, pessoal? Se quiserem só participar da manifestação, não tem problema nenhum. Senhor vereador Miguel Chaguri, qual que era a inconstitucionalidade do projeto? O que mudou? A inconstitucionalidade é que o projeto inicial, ele proibia a venda dos rojões, a comercialização. E esse projeto não proíbe isso. Nós não temos legalidade nenhuma em proibir a comercialização, porque essa é uma lei federal. Então eu não posso proibir, vamos dizer, o Celso que vende rojões de vender rojão. O município não pode proibir. Essa era a inconstitucionalidade. E para a área, vereador, o que muda? Muda alguma coisa ou não? Não, o projeto ele abrange o município inteiro. Não tem exceção. O pessoal, só para tirar uma dúvida, o pessoal fala muito do trabuco do divino. O trabuco não entra na lei, ele não consta na lei. Ele consta os rojões. Boa noite. Miguel, se o projeto não proíbe a venda, como é que vai ser esse controle? Como é que vai ser feito esse controle? Você está entendendo a minha pergunta ou não? Eu entendo que a fiscalização dessa lei, ela cabe a cada munícipe. O munícipe que se sentir incomodado com o barulho, com o vizinho soltou o rojão, vai e faz a denúncia na prefeitura, a prefeitura vai lá e multa. Porque nós não vamos ter condição de pôr um fiscal em cada lugar para fazer isso. Aí cabe ao cidadão fazer a sua fiscalização. Boa noite. Gostaria de saber em relação à sanção. O que acontece quando a pessoa ser aprovado, quando a pessoa soltar o rojão? Eu uso como analogia também o fato das queimadas, porque é feito queimadas na cidade e o poder público pouco faz em relação a isso. E gostaria de saber em relação aos fogos se de fato vai acontecer alguma coisa. Então a penalidade, caso a pessoa for pega, ela é no projeto de lei nosso aqui, R$2.000 de multa e valor em dobro pela reincidência. Na questão das queimadas, a gente sabe que os fogos provocam queimadas também. Então é mais um agravante, que a gente não está nem levando em consideração aqui no projeto, mas realmente é mais um agravante. Agora na questão das queimadas, você questionou, eu sei que o poder público está multando todo mundo. É que ninguém está ligando para as multas. A hora que começar a aparecer na dívida ativa, aí que eles vão acordar, que não é barato as multas, né? Então seria isso aí. Pra vocês terem uma ideia, o projeto de lei da Maria Lúcia Amari, a multa é 5.000 vezes o valor da UFESP. R$125.000 se o cara for pego soltando o rojão. Parece brincadeira, mas está aqui no projeto dela. E se for pessoa jurídica, R$250.000 de multa. Quanto à sanção, só pela denúncia já se aplica a multa. Eu denunciei alguém que soltou rojão, o município já vai aplicar essa multa? Fica assim, à mercê assim? Eu acredito que aí é o setor de fiscalização que vai ter que ter um parâmetro lá de regras, né? Como que vai funcionar. Se vai ser multa por escrito,
se vai aceitar por telefone. Eu acho que a pessoa tem que se identificar, né? Não sei como que vai ser essa questão, né? Mas cabe à fiscalização da prefeitura daí. Como que eles vão agir, né? Mas a fiscalização maior é do povo mesmo, isso não adianta, né? Miguel, eu gostaria de saber qual foi o critério usado para os trabucos não entrarem nessa lei, nesse projeto. Na verdade, não entrou no projeto porque eu fiz um levantamento dos projetos que estavam em andamento e nenhum deles constava trabuco, porque eles não têm essa tradição lá na cidade deles, né? E eu acabei não colocando também, por falha até minha mesmo, porque eu poderia ter colocado. Mas não foi colocado porque acompanhei os projetos de outras cidades, né? Que aqui tem a lista, né? Morteiros, baterias, foguetes, aqui tem toda a lista de fogos que foi proibido, mas não entrou o trabuco. Boa noite, Miguel. Viu? E com relação a isso aí, essa lei, aí não tem como fazer uma emenda nessa lei para que em período de festa, tipo dia 12 de outubro, a festa de Bom Jesus, que é uma tradição nossa da cidade, entendeu? Não tem como fazer uma emenda, entendeu, nesse projeto, sendo assim, salvo somente nesses dias de festa, entendeu? Porque eu acho assim, sabe, eu acho que mata um pouco a cultura nossa, entendeu? Porque sempre foi uma coisa da gente, isso aí, entendeu? E o rojão não solta-se todo dia, entendeu? Para assim ter um impacto grande com relação aos animais e pessoas, entendeu? Então eu acho que deveria ser pensado um pouco com relação a isso. E até mesmo poderia deixar, já que vai ser feita essa lei pela deputada Amari, não poderia deixar para ela resolver isso aí e deixar passar isso aí em branco aqui? Entendeu? Porque daí é um tempo mais hábil para se pensar. Então, na questão que você levantou aí da emenda, eu já falei no início que eu acredito que foi pensado nessa emenda, mas foi pensado um pouco tardiamente. A emenda seria exatamente isso, liberar algumas datas. Eu particularmente sou contra. Mas é uma coisa que poderia ter colocado. Só que nas outras cidades que está sendo aprovado é desse jeito, é na íntegra. E Santos aprovou, Campinas aprovou, Itapetininga aprovou, Botucatu vai aprovar agora, Sorocaba vai aprovar. Então, vamos dizer, a gente estaria indo contra aquilo que está dando certo, né? A gente está... E todas essas cidades têm as mesmas tradições que Conchas de soltar rojão. A gente tem notícia que o bispo de Botucatu foi a favor do projeto. Ele se manifestou favoravelmente. Ele não foi contra. Então eu acho que dá para fazer a tradição de uma maneira diferente. Melhorar até a tradição, né? A gente tem que procurar melhorar e pensar no próximo, né? Não só nos animais, mas no próximo. Que tem gente que gosta de rojão, mas tem gente que odeia rojão, né? Tem gente que não suporta rojão. Então é uma coisa que eu já dei a minha opinião, então fica complicado. Mas a questão da emenda, infelizmente, eu acredito que não dá mais. Miguel, com relação aos fogos, aos pirotécnicos, no caso, em festa de peão, quando as festas são à noite, que são aqueles fogos coloridos, também tem essa proibição? Ou só aqueles que emitem som forte, barulho? Não, os fogos coloridos, fogos sem estampido que fala, está liberado. Isso aí não faz parte da lei. Vereador, eu ainda não entendi, no caso aí de uma eventualidade de aprovação do projeto, o trâmite da execução da multa. Vamos supor uma festa lá nos Amaros, a 20 quilômetros e tantos daqui de Conchas. Um cidadão não conhecido, ou não reconhecido efetivamente, pega e solta o rojão lá. Tá? Não é comprovado que foi esse ou aquele cicrano que soltou o rojão. Daí, no caso, vai para quem a pena para
capela, que era o dia da festa deles, festa do padroeiro deles, ou para a paróquia, que a capela faz parte da paróquia, no caso. Não entendi muito bem essa parte. Então, ex-vereador Ademir, aqui está dizendo, ó, a presente lei sujeitará os responsáveis à punição. Então tem que ter um responsável. Se você não conseguir verificar quem é o responsável, você não tem como multar. Você não vai multar uma pessoa que você não sabe se ela foi responsável pela soltura do rojão, não tem como, né? Mas o responsável daí seria daí o diretor da capela? Seria o pároco? Não, aí mas cabe... eu falei que não foi identificada a pessoa que soltou. Então, você ouviu o barulho de rojão, mas não sabe quem soltou. Então, aí eu acho que fica difícil de multar. Eu penso, né? Não sei. Entendeu? Eu acho que fica difícil. Agora, não sei, né? Cabe o bom senso também da pessoa que está fazendo o evento, né? Se existe a lei, já não permitir mais, né? Eu penso assim, né? Então, mas é um evento, Miguel, às vezes, vai 1.500 pessoas, no caso, na minha lá que foi, vem um abençoado com um rojão no porta-mala aí, às vezes até de fora e solta. Olha, sei lá. Miguel, você falou da fiscalização, que vai caber um vizinho fiscalizar o outro. Mais ou menos foi isso que eu entendi. Geralmente, os fogos são lançados de final de semana, sábado, domingo. Aí, vamos supor que ele é meu vizinho, ele lança. Eu vou na prefeitura segunda-feira fazer a denúncia. Como é que vai comprovar que ele soltou? Será que a minha palavra basta? Você está entendendo a minha questão? Porque aí vai ser palavra contra palavra. Ele vai dizer que não soltou e eu vou dizer que ele soltou. Você está entendendo ou não? Eu estou entendendo, senhor Gregório, mas aí cabe a fiscalização, não cabe ao vereador fazer isso. Eu não tenho que fiscalizar. Cabe a fiscalização. Eles que vão ver os critérios que eles vão fazer isso. Eu não posso falar. Miguel, tudo bem? Então, eu acho que dificilmente a gente vai conseguir penalizar alguém sem prova, uma palavra contra a outra, não é isso? Mas eu acho que hoje em dia tem muito recurso de celular, filmagem, foto. Então eu acho que a prefeitura, ela vai, não estou dizendo que vai ser isso, eu estou uma suposição, que ela vai aceitar uma denúncia quando você tem prova. Ou com foto, ou com vídeo do cara soltando o rojão, certo? Caso contrário, fica difícil, né, Miguel? Só para constar, pessoal, eu vou ler aqui como que ficou a lei estadual que está sendo apresentada, na questão fiscalização. A fiscalização dos dispositivos constantes dessa lei e a aplicação das multas decorrentes da infração ficarão a cargo dos órgãos competentes da administração pública. Então, é os órgãos competentes que vai fiscalizar. Eles que vão ter que fazer como eles vão fiscalizar, eles que vão ter que agir lá. A lei não pode aqui prever como será feita a fiscalização. Fiscal são eles, né? Nós somos fiscais do executivo, é diferente, né? Mas assim, então, eu tenho uma festa na minha casa. Uma pessoa dentro da festa soltou o rojão, eu tenho que receber a multa. A responsabilidade é minha. A festa estava na minha casa. Não importa quem soltou. Se eu sou a dona da casa, eu recebo a multa. Esse é o procedimento correto, então. Então, aí a gente cai naquele princípio das queimadas. Quem é multado quando o terreno é queimado? Quem tocou fogo ou o proprietário? É o proprietário. É assim que funciona. Não tem como você descobrir quem tocou fogo. Mas o proprietário está ali. É ele que toma a multa. Essa lei já existe e nós aprovamos aqui. O proprietário sempre paga a multa de incêndio no terreno dele. Não importa quem tocou fogo. Boa noite, Miguel. Boa noite, senhores vereadores, e boa noite, senhores e senhoras. Especialmente também o senhor Sandro, né? Nosso vice. Eu acho que esse momento aqui é um momento muito importante, né?
E é um momento que a gente fica feliz, porque nós estamos aqui dividindo um mesmo espaço geográfico, né? Que é a nossa terra, que é Conchas. E eu acho que é uma evolução, né? Nós estarmos aqui debatendo assunto pertinente à população toda, e nós sabemos da complexidade das relações humanas, né? Nós sabemos que cada um tem um pensamento, e nós sabemos que nós precisamos respeitar cada um, cada ser, né? Na sua especialidade, nas suas diferenças, né? Então, esse é um momento muito interessante, porque nós temos que compreender esse lado daquelas pessoas que estão acostumadas à soltura de fogos, a tradições, e também compreender o outro lado, que é um lado da população que não acha, vamos dizer assim, não compreende dessa forma, compreende de uma outra maneira, e é sobre isso que eu gostaria de falar, se vocês me permitirem. Quando nós falamos em fogos sem estampido, nós não estamos querendo que se proíba, que se vete, que se deixe de lado tradição, ou a própria religiosidade. Lembrando que eu ouvi o vereador Rodrigo dizendo da possibilidade do município tornar-se um polo turístico religioso, né? O que geraria, né, giraria a nossa economia, faria girar a nossa economia. Então, para além das nossas diferenças, eu acho que é uma coisa maravilhosa, importante, e pode trazer benefícios para a cidade. E por que não nós estarmos à frente, darmos um passo à frente, no sentido da sustentabilidade? Uma vez que Conchas se transforme num polo religioso, nós temos um santuário maravilhoso, né? E há tradições, e há rojões, e há muitas festas. Então, não é porque a proposição vem do vereador Miguel e a sugestão da causa animal, que nós não temos essa visão holística de um todo, de uma população, de toda uma história. Nós temos sim, mas, além disso tudo, nós temos também a consciência de que nós, como seres humanos, que somos, ditos seres racionais, né? Eu acho que nós temos que deixar nossas paixões, talvez os nossos egos, né? E começarmos a pensar para além disso tudo. Acima disso tudo está a nossa humanidade. O nosso planeta pede socorro. Toda ação de sustentabilidade vai, com certeza, nos beneficiar e beneficiar todo o meio ambiente. Então, quando nós estamos pedindo que estes fogos sejam proibidos no município de Conchas, apenas pedindo que os fogos não tenham barulho, nós estamos pensando não só nos animais. Sim, nós abraçamos a causa animal em Conchas, assim como outros abraçam outras causas que não são menos importantes ou mais importantes, porque cada um de nós fizer alguma coisinha pelo planeta, já vai estar melhorando a vida de todos nós. Enfim, quando nós sugerimos, poderia ter sido um outro setor da sociedade, mas foi a causa animal. Assim como poderia ter sido qualquer outro setor. Mas nós temos a consciência de que nós temos um município que tem tradições, que tem história, e que ninguém quer ferir, nem desrespeitar, mas nós entendemos que podemos, de alguma forma, balizar estas festividades, né, nesse sentido do barulho dos rojões, e para que fique bom para todos. Eu cheguei a falar para o vereador Miguel que, se nossa população, nossa comunidade não estivesse, se eu estiver errada, Miguel, você pode me corrigir, se nossa população não estivesse devidamente, vamos dizer assim,
madura para assumir a responsabilidade que essa lei imporá, então eu acho que nós não deveríamos colocar, como o Paulo pensou, nenhuma emenda. Porque ou nós aceitamos o ônus, mas também vamos ter o bônus, ou então nós deixamos, como ele disse, deixamos estar, porque nós talvez ainda não tenhamos alcance para agirmos conforme seria melhor para o nosso meio ambiente. E eu vou além. Quando nós falamos em meio ambiente, o vice-prefeito Sandro lida com aves. Eu li, Sandro, que uma sabiá, depois que ela ouve uma bateria de rojões, ela leva 3 dias para voltar a cantar. Então, nós pensamos, é só 1 minuto, mas esse minuto, na vida daquele ser, pode ser um minuto decisivo. Assim como para nós, quantas vezes 1 minuto é decisivo? Todo minuto é decisivo, não é? Os pássaros, eles perdem a noção e eles podem bater em obstáculos e virem a morrer ou a infartar por estresse. Os morcegos, nossa, mas que exagero. Sim, não é exagero não, gente. Nós vivemos num planeta único, é a nossa casa, é o nosso lar. Então nós temos que cuidar desse lar. E esse lar, nesse momento, precisa que nós todos, cidadãos conscientes, estejamos unidos. Como eu disse, vamos deixar nossas paixões, nossos egos, vamos dar as mãos, vamos fazer uma conchas melhor. Bom, como que os fogos sem estampido podem ser muito mais interessantes? Eles não são sem barulho totalmente. Quando se fala que esses fogos são sem estampido, eles não têm aquele estrondo forte. Mas eles têm sim um barulho característico e se vocês forem procurar, porque eu tive essa curiosidade, qual seria a diferença então entre os fogos tradicionais de artifício e os fogos sem estampido? A diferença é gritante. Primeiro, a constituição química desses fogos fere muito menos o ambiente do que os fogos com estampido. Nos fogos sem estampido, a altura que o rojão, que os fogos ganham, é mais baixa. Isso faz com que as cores fiquem mais vibrantes e mais brilhantes. Então, o espetáculo é muito mais bonito com os fogos sem o barulho do que com. A questão dos metais pesados, dos elementos químicos, a gente diz é só 1 minuto, só que eles são substâncias que, quando caem no solo, vão para o lençol freático, atingem os rios à distância, a quilômetros, e nós sofremos porque essa água, que é potável para nós, está sendo contaminada com metais pesados ou outras determinadas substâncias. Outra coisa, vocês já ouviram dizer que quando os fogos caem, quem recolhe? Quem, afinal, vai recolher? Vai virar lixo? Sim. Esse lixo será recolhido? Não. O que acontece com a natureza quando esse lixo não é recolhido? Devido aos metais pesados e às substâncias químicas que contêm aquele rojão, o que vai acontecer é que a terra não consegue dar conta e nós ficamos com lixo tóxico. O gado come o lixo tóxico. Nós comemos a carne contaminada. Ninguém nunca lembra disso. Mas se nós fizermos foi uma simples pesquisa, né? A outra coisa é, recicladores não aceitam rojões. Por que não? Porque são elementos altamente tóxicos. Vocês sabiam, por exemplo, que o verde, a cor verde, é um elemento radioativo que faz aquele tom maravilhoso, brilhante? Então, eu acho que nós não estamos aqui lidando com, às vezes uma pessoa pensa, pô, por que não vai pensar numa outra causa, vai pensar nos bichos? Estamos pensando em todos nós. E estamos querendo propor aqui, através dessa lei, que nós consigamos melhorar a nossa cidade. E eu fui pesquisar alternativas. Se nas tradições forem necessários fogos, então esses fogos com estampido
com certeza, eles já dariam conta, né, da questão tradição. O Miguel não colocou o trabuco. Eu acho que a palavra aqui seria, achamos que não, que o trabuco deveria estar sim, mas estamos dispostos a conversar sobre a questão trabuco. E, além disso, eu pesquisei 2 formas de deixar um evento maravilhoso sem ferir o meio ambiente. Primeiro, raios laser. Aquelas canetas, elas são maravilhosas e existem máquinas que fazem essas iluminações e você coloca o som, por exemplo, de um louvor, o som de um hino, o som de uma música, e aquilo baila no céu conforme a música toca, as luzes dançam, né? E a outra seriam os balões. Milhares de balões no céu, colorindo esse céu da nossa Conchas, mas totalmente recicláveis, absolutamente sustentáveis. Então, o que nós estamos propondo aqui não é simplesmente acabe com o rojão, pare com o barulho, coitadinhos dos cachorrinhos ou dos velhinhos, coitados de nós, que vamos deixar uma Conchas para alguém, para um futuro. Então, senhores, para além das nossas diferenças, sejamos humanos, sejamos irmãos, entendamos que aquele vê a necessidade das comemorações festivas dessa forma, com luzes, com cores, com os rojões, perfeito. Mas que também nossos irmãos percebam que outros irmãos estão sendo agredidos. E esses irmãos fazem parte de todo o meio ambiente. E eu acho que é isso, senhores. O Zezé perguntou, os balões são as bexigas. Existem bexigas hoje que elas são com gasélio. Você põe milhares de bexigas no céu, colorindo, mas elas não, ao retornarem ao meio ambiente, elas são biodegradáveis. Então, isso são 3 opções. Então, se nós dissermos que estamos sendo intransigentes, porque, meu Deus e tal, não estamos. Nós queremos que a festa seja linda, que Concha se torne um polo, que as pessoas venham para cá e tenham o maior orgulho de estar num ambiente em que há uma romaria, em que há um festejo tradicional, mas também é o município que mais respeita o ambiente na região, no estado e no Brasil. É isso, sim. Só gostaria de fazer um apelo, principalmente aos vereadores que estão em dúvida em relação ao assunto, se devem ou não proibir os fogos. Principalmente voltados à tradição, porque pensaram assim, mas sempre foi tradição isso, vamos mexer com uma tradição que já está há tanto tempo no nosso município. Não esqueçamos que a escravidão foi uma tradição. Não esqueçamos que há 30 anos atrás, bater em mulheres era uma tradição também, era comum. Hoje temos a Lei Maria da Penha. Pode não funcionar muito como deveria, mas há uma lei. Não esqueçamos que o rodeio também foi uma tradição e hoje muitas cidades aboliram. Então, pessoal, vamos erradicar coisas que já estão presas há muito tempo atrás, a um passado que hoje não existe mais. A nossa sociedade não é a mesma sociedade de 30, 20 anos atrás. Nós estamos mudando. Então, gostaria que, por favor, quem tem dúvida em relação a isso, refletisse sobre isso. E, principalmente, para que nós sejamos diferentes nas próximas gerações. O início é agora, não é para amanhã. Vamos começar agora já a mudar. O meu filho tem 1 ano e 5 meses. Teve a final do Campeonato Paulista agora. Quando começaram a soltar os fogos em homenagem ao título, ele começou a chorar copiosamente, desesperado, andando pela casa. E eu estava em casa, abracei, ele começou a chorar, soluçava. Então, não são só os animais, são os enfermos, são as crianças. Tem pessoas que podem ter um ataque epilético. Tem gente que pode soltar um rojão e aconteceu com a minha prima, de sair aquele lá, explodir na mão dela. Então, autistas. Então, pessoal, tem muitas coisas que nós devemos pôr na balança. Eu não tenho nada contra a Igreja Católica, porque o nosso Estado é laico. Respeito nossos irmãos católicos completamente.
Mas, na minha igreja, eu sou protestante, o poder público, não sei qual lei, foi obrigado a baixar meio tom os instrumentos em relação ao barulho. E eu não sou contra, porque tem vizinhos, tem pessoas assim que se incomodam com isso. Agora, se um instrumento musical deve se baixar meio tom, e um tom trabuco, o que deveria ser feito? Deveria ser abolido de vez. Deveria ser cortado. Para mim não tem diferença entre o rojão e o trabuco. É a mesma coisa. Desculpem os católicos, mas é a mesma coisa. Não tem diferença. E é uma poluição sonora. E eu tanto não persigo nenhuma religião, só para deixar claro aqui, que quando teve aquele incidente dos sinos, não é, que foram questionar a igreja católica a respeito dos sinos, eu achei ridículo. Que com um sino incomoda? Não incomoda nada. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Agora, trabucos, rojões, festividades que 5, 6 horas da manhã, aqueles fogos que não param mais, isso incomoda sim. Tá? Então, muito obrigado. Eu queria também, eu me esqueci de dizer o seguinte, quando nós propusemos a ideia para o vereador Miguel, como eu disse, a causa, de repente fomos nós que propusemos, mas poderia ter sido um outro setor. De repente foi com o Miguel a propositura, mas poderia ter sido qualquer outro vereador. Nós não temos essa preocupação de ser este ou aquele vereador. Nós queremos que Conchas ande. Se nós acharmos que algum vereador colocou um projeto maravilhoso, estaremos aqui, contem conosco. Mas eu queria dizer que antes de chegar até o Miguel, eu fui procurar o maior comerciante de fogos da cidade. E ele disse para mim que ele não era contra, não, e que ele só dizia assim, olha, eu gostaria, isso foi no final do ano, eu gostaria que isso levasse alguns dias, porque eu preciso conversar, eu preciso me entender com os meus pares, mas não sou contra de jeito nenhum, né? Nem eu, nem minha esposa somos contra. Então, nós sim nos preocupamos com aqueles que vendem. E eles poderão vender os outros tipos de fogos. Não vai mudar nada. Eles vendem um outro tipo de fogos. E é isso. Então, acho que não há de ser mal de nenhuma forma. Só há de contribuir para uma Conchas melhor. Mais alguém? Então, para quem não sabe, eu com o nosso amigo Cláudio Franquinho aqui, somos representantes, fazemos parte lá do grupo do CAP, que é o Conselho Administrativo da Paróquia. Tá? E o nosso presidente é o Padre Silvio Aparecido da Silva. E ele, por estar em São Paulo, ele nos mandou representar ele aqui e trouxe uma carta, fazer um comentário aqui a Vossa Excelência Miguel Chaguri e demais vereadores. Tá? Vou ler então o comunicado do senhor pároco da cidade. Venho, por meio desta, pedir desculpas por não estar presente nesta audiência pública. Encontro-me em São Paulo participando de uma reunião com os padres salvatorianos entre os dias 8 a 12 de maio de 2017. Recebi o convite para participar da audiência pública sobre o projeto de lei referente à proibição de fogos de artifícios. Considerando que o padre está à frente de uma instituição e exerce a função de pensador e formador de opinião, e que sua vontade é contribuir na construção e consolidação de uma sociedade humana e solidária,
decidi comentar alguns aspectos que considero importantes para uma audiência pública na elaboração de um projeto de leis. Quero ressaltar que cada vereador eleito é o representante do povo na Casa de Leis, mas que muitas vezes o representante do povo esquece da missão assumida e do seu papel. O que me chamou a atenção foi o tema escolhido. Se olharmos para a nossa realidade, existem situações que incomodam e trazem sérios danos à saúde e à dignidade da pessoa. Essas situações, com certeza, incomodam muito mais que 10 minutos do barulho causado por fogos de artifícios. Como cidadão e formador de opinião, vejo que estamos enfrentando sérios problemas referentes a educação, saúde, habitação, segurança pública. Aí vem o meu questionamento. Por que começar pelos fogos de artifícios? Muitas vezes esses fogos são usados por pessoas que estão comemorando algo que lhe trouxe alegria. Atos devocionais, ou até mesmo celebrando a vitória do seu time ou do seu representante junto à Casa de Leis. Estimados vereadores, não tenho partido político. Como religioso, padre e cidadão consciente, quero unir ao povo e a vocês para promover a vida e a defender. Quero ajudar a encontrar uma resposta para muitas situações que estamos vivenciando. É fundamental que reconhecermos nossas limitações, termos clareza da proposta e das exigências de mudança de postura, atitude e comprometimento. Toda mudança traz consigo crise que, se bem enfrentada, desemboca em um processo contínuo de amadurecimento. É necessário encarar essa realidade com serenidade para que a sociedade possa acertar os passos na busca de um projeto de excelência. Padre Silva Aparecido da Silva, pároco. Então, gente, só para... não sou eu que disse, foi o padre da cidade, o pároco, Padre Silvio. Ele não pôde vir e mandou esse comunicado. Eu vou entregar ao presidente da comissão e daí encerro aqui a minha fala. Obrigado. Eu achei bastante interessante as falas e achei bacana, acho que pesquei uma frase, Ademir. Toda mudança acaba incomodando, requer umas mudanças e às vezes nós estamos numa zona de conforto da qual a gente não quer sair, né? Toda mudança requer amadurecimento. Muito bem ditas estas palavras. E nós gostaríamos que você levasse o nosso total apreço ao padre e também total apreço à causa e levasse essa nossa postura de nos unirmos, de nos irmanarmos, né? De encontrarmos soluções, como as 3 que nós já apresentamos. Fogos com estampidos mais baixos, que são silenciosos, balões sustentáveis, ou até as luzes coloridas com as músicas, né? Para que elas conseguissem se movimentar no ar, né? E eu queria lembrar, Ademir, que, salvo erro, se eu não estou enganada, o padre veio de Pinhais? Você sabe se o padre veio? Sim. É perto... Foi Pinhais? Ele veio de Pinhais? Porque uma menina disse assim, olha, ele veio de uma paróquia num município do Paraná. É Paraná? Pinhais? E lá os fogos já não existem. A lei lá já é dessa forma. Não, eu estou dizendo isso, que talvez, né,
pode ser, mas que em Pinhais já existe assim. Então, eu acho que vale a pena nós nos atentarmos, senhores vereadores, às 3 condições que poderão unir o povo. Tanto dando voz àqueles que não se incomodam com o som e àqueles que se incomodam também. Então, nós esperamos... Então, dentro da fala dessa carta do padre Silvio, ele também fala que poderia ser feito um plebiscito, entendeu? Porque, Miguel, pelo que você me falou aí, falou para todos aí, que você fez uma sondagem no Facebook, teve mais de 500 votos, é isso? Entendeu? A favor. Seria interessante, por que não passar a fazer um plebiscito, então, para que a população julgasse? Entendeu? Porque daí, eu acho que daí seria mais correto, entendeu? Do que alguém aqui decidir pela população, entendeu? A audiência pública, ela serve para isso. Agora, se a população não vem participar, o que a gente pode fazer? A população deveria estar aqui, a população que é contra os rojões e a favor, deveria estar aqui. É isso que eu não concordo. A pessoa, ela é contra, mas ela não fala por que é contra. A tradição, qual é a tradição de soltar rojões? Eu não sei. Por que se solta rojões? Alguém conseguiria explicar? Por que se solta rojões? Eu não sei. Agora, o depoimento do padre... Me perdoe, mas eu achei muito deselegante ele querer dizer que é menos importante do que educação, ele deu a entender que está tudo ruim aqui em Conchas. Não está assim. Ele deu a entender isso na carta dele, na minha opinião, né? Então eu acho que a pessoa que defende as tradições, ela tem que... Eu achei que viria uma explicação aqui da tradição. Defendendo a tradição. Olha, é por causa disso que nós soltamos rojões. Mas não veio ninguém falar isso. É estranho um negócio desse. Vamos dizer, eu fui católico por muito tempo, né? Eu sou evangélico há pouco tempo. Eu nunca soube por que se solta rojões. Não sei, né? Então, deveria aparecer uma explicação, esse tipo de comemoração começou na data tal, por causa de tal coisa. Não tem, eu não vi. Né? Então, eu sei que, como eu estou dizendo, o projeto é polêmico, mas eu acho que as pessoas que são contra deveriam se manifestar contra. E falar por quê. Agora, algumas pessoas, elas são contra por ser contra. Porque o projeto é do Miguel Chaguri, eu sou contra. É verdade, tem esse tipo de gente que fala assim abertamente. Se fosse de um outro vereador, aprovaria. Tava ok, mas é do Miguel Chaguri, eu sou contra. Não, eu sei, fique tranquilo, não estou falando de você. Eu posso apenas isso. O Zezé, que é historiador, sabe dizer por que se solta rojões, Zezé? Historiador aí me promoveu. Que conhece bastante. Me promoveu. Eu, como cidadão e eleitor também, eu acho que a gente pode participar mesmo sendo funcionário aqui da Câmara. Eu sempre gostei de história e eu tenho 53 anos e desde pequeno eu perguntava sempre para o meu pai, porque nós temos um episódio muito triste na nossa família, que durante uma procissão eu nunca consegui soltar bombinha e nem rojão, porque quando eu era criança, durante a procissão estouraram um rojão e pegou, a minha avó paterna usava vestido de manga comprida, e pegou o braço dela e queimou toda a manga do vestido e a pele dela. Então a gente pegou aquele trauma, então nenhum dos netos soltava nem bombinha nem rojão. Então a gente ficou com esse medo dentro da gente. Eu perguntava para o meu pai, porque ele tinha muita inteligência e sabedoria nas coisas, por que soltavam rojão. E ele falou que desde criança ele sabia que era uma manifestação da alegria do povo.
O povo se manifestava quando tinha uma festa religiosa, uma forma dele mostrar a alegria que ele tinha pelaquela festividade, ou então por um time de futebol que vencia, ou então por algum político que ganhava uma eleição. Então, o meu pai falava dessa forma, porque ninguém solta rojão para tristeza. Toda a soltura de fogos é para manifestar a alegria do povo. No caso dos trabucos, no divino, eles fazem aquilo também para manifestar uma alegria daquela comitiva, daquela irmandade que participa, para mostrar a presença deles lá que estão louvando o Espírito Santo, é uma crença. Então, isso é forma de alegria. Ninguém faz nada por tristeza. Ao menos que tenha um inimigo que morreu e a gente solte, mas é impossível. Eu acho que não chegou ao caso. Então é nesse sentido que eu entendo. Sobre a carta do Padre Silvio, não é porque eu sou católico que também eu vou falar assim, não, é isso. A interpretação vai de cada pessoa. Né? Às vezes o Miguel eu acho um pouco radical aqui na Câmara, ele sabe porque eu falo. Porque às vezes ele interpreta do jeito dele e pronto, acabou. Não, mas a gente tem que ser aberto, como nós estamos aqui, eu acho que é importantíssimo esse leque de abertura. E o Padre Silvio conversando com ele e outras pessoas falando que isso aqui pode ser um pontapé inicial para que a gente converse assuntos de relevância da cidade. Eu entendi nessa forma que ele explicou, porque ele explicou na missa também, que na parte da saúde nós tenhamos participação na educação, na moradia e na segurança. Que começamos pelos fogos, mas que seja um estampido, né, para que a gente possa fazer para habitação, para segurança, saúde e educação, que são primordiais para a vida da pessoa. Não está falando que está ruim o que está aí. Claro que tem muita coisa para ser melhorada, porque ninguém é perfeito. Mas conversando em todos juntos aqui, vivendo uma democracia e não uma ditadura, a gente consegue realizar as coisas. Unindo as igrejas, as associações, nós, população, a Câmara. Porque a Câmara o que é? Representantes de nós, povo. Nós colocamos os vereadores que nos representem. E a gente quer que represente bem. Que eles promovam justiça e paz. Então é isso que o padre falou também na nossa conversa, e também eu acho que aqui surtiu efeito. Então todos esses assuntos aqui são importantes, que sirvam de exemplo essa reunião de hoje, essa audiência, para que a gente possa também debater outros temas que é do nosso interesse e que a população resolva junto com todos e não só alguns. É nesse sentido, mas que a festividade, achei louvável. Eu fui num casamento esses dias e eles não quiseram fazer fogos. Eu achei lindo porque foi durante uma tarde e todos eles soltaram corações vermelhos de gás hélio e coloriu o céu, ficou maravilhoso. E eles trocaram por isso. Eu achei interessante. Você falou, então eu acho que são ideias. Conversando a gente se entende e vamos chegar numa conclusão. Outra coisa só que eu esqueci. Nós que moramos perto dos bancos, eu até não dava muita bola para rojão. Depois dos estouros dos bancos, nós pegamos um trauma. A minha filha mais nova deu um trabalho enorme, eu tive que levar até com um psicólogo, porque ela não conseguia ouvir rojão, porque nós morávamos perto do Banco do Brasil, moramos ali onde era a agência do Banco do Brasil. E aquilo causou um trauma enorme. Quando soltam de madrugada algum rojão, na hora vem isso, e não é só para mim, a vizinhança inteira. Teve uma moradora vizinha que tem câncer, e essa pessoa teve que fazer um tratamento à parte por causa dos fogos. Então, eu acho assim, causa problemas para tantas pessoas, né? Então a gente não pode ver só o nosso lado festivo, mas também tem que ver esse lado traumático que traz para as pessoas. Então, ali, depois dos assaltos aos bancos, foi um terror para a vizinhança inteira. Só conversar com quem mora na Rua São Paulo, Rua Bahia ali, vocês sabem do que a gente está falando. É nesse sentido. Eu gostaria de deixar claro aqui também que tudo que ia mais ou menos falar ali, o Zezé já explanou na minha frente. Mas eu ia falar que o Padre Silvio, na carta, Miguel, ele não está falando nem bem que sim e nem bem que não a favor do projeto. Eu sou meio radical mesmo, vereador Ademir. É. Eu ponho fogo aqui. Ele apenas explicou que o sentido de soltar rojões é como ninguém solta de bravo, solta de felicidade, emoção de uma coisa de bom que aconteceu na vida. Ou comemorando, seja no religioso, ou no seu time, ou seja lá o que for. E eu,
E eu abro aqui para vocês também, o senhor falou que ninguém fala se é a favor ou se é contra. Eu sou contra o projeto de Vossa Excelência. Tá? Eu, Ademir Simão, soltei esse ano aqui uma vez só rojão, na cidade. Porque, bocudo, a gente tem a capela lá de Santo Expedito, no sítio lá, então é lá que a gente faz as comemorações nossas do Divino Espírito Santo, a capela de Santo Expedito comemora o padroeiro do bairro. Então, para mim, aqui na cidade, não vai mudar nada o meu... Agora, lá para o nosso religioso lá, vai afetar um pouco, sim. E por isso que eu me coloco contra, tá? O projeto, e vou falar também com o candidato que apoiei. E assim, e vamos ver o que dá. Só isso, gente. Falou, abraço. Bom, não havendo mais opiniões e da participação pública, só lembrando vocês que tudo que passou por aqui hoje vai ser analisado depois pelos 9 vereadores para ser tomada a decisão de aprovar ou não o projeto. E vamos prosseguir então com o encerramento. Cumprindo restritamente o regimento, gostaria de agradecer a presença de todos os presentes, principalmente dos participantes que colaboraram, que contribuíram de alguma forma para que fosse feita a convicção aqui dos vereadores, dos senhores vereadores. E eu declaro encerrada então a presente audiência pública. Boa noite.